O setor de inovação já está entendendo muito mais a startup como um parceiro de negócio e não só um fornecedor. A área de operação, aplicação, de processo mesmo, ainda tem a ideia que vai comprar um produto como um fornecedor, e muitas vezes a startup não trabalha dessa forma. Ela quer desenvolver junto uma solução, aplicar a solução, levar a solução para o mercado depois. Então esse entendimento está melhorando muito. A Pixforce é uma startup gaúcha, que trabalha com visão computacional. Então a gente desenvolve soluções para captar e processar imagens, seja uma câmera de segurança de empresa, seja um celular, uma câmera fixa em algum determinado processo, um drone, um satélite. Então a gente transforma esses dados não estruturados, que não tem como se trabalhar com eles, para um dado estruturado, então que a gente consegue extrair informações, ver ações. Então a Pixforce trabalha nos mais diversos segmentos, indústria, agro e o setor elétrico. E em 2019 nós participamos do programa I ao Quadrado, do Ministério da Ciência e Tecnologia. Das mais 700 startups, nós fomos uma das 30 selecionadas, e a partir daí surgiu a parceria com a Venture, o Grupo Hélice, e a Softex com a Pixforce para criar então a PixGrid e então desenvolver soluções para o setor elétrico, aplicando em soluções que nós já tínhamos, como serviço. Nós prestávamos serviço de inspeção de linhas de transmissão, por exemplo. Então a gente já tinha um conhecimento do setor elétrico e agora nós estamos tornando isso um produto, uma plataforma de modelo SaaS que vai ser então vendido para as companhias do setor elétrico para fazer a otimização de processos de inspeção de linhas através do uso de drones e satélites. Essa rotina do dia a dia, ela está um pouco afetada pela pandemia, então nós estamos todos em home office ainda, da PixGrid, então a gente tem as equipes de desenvolvimento e tem a equipe de comercial, administrativa. A empresa ainda é a Pixforce, mas a gente focou uma equipe, uma parte da equipe para trabalhar com o PixGrid. Então eu sou executivo comercial da PixGrid, trabalho exclusivamente oferecendo produtos PixGrid, fazendo conexões com o mercado do setor elétrico. Então a gente tem uma rotina em home office. Estamos espalhados por todo o Brasil, na verdade. A gente tem pessoal no Norte, Nordeste e Rio Grande do Sul, região Sul toda. E para mantermos essas conexões, a gente faz reuniões diárias, reuniões rápidas diárias para atualizações de como estão as funções. Então a equipe de desenvolvimento está focada em trabalhar, em desenvolver o produto em si, a plataforma, a inteligência artificial que está processando as imagens. Na área comercial, então, a minha rotina é com bastante conexão com o mercado. Então, no início da empresa, no final de 2020, início de 2021 agora, a gente começou a trabalhar com uma aproximação com o setor elétrico. Então, batemos na porta ali de muitos players grandes, grandes corporações que detêm uma extensão grande de linhas de transmissão, uma grande área de distribuição de energia, para justamente entender a dor. A gente tinha uma ideia de solução, sabia o que a gente podia entregar para eles, mas a gente precisou entender a real dor que eles têm. Então, no primeiro momento, a gente fez uma conexão muito forte com o setor elétrico, fez um mapeamento desse setor elétrico, entendeu quem são esses players. Então, agora, a nossa conexão já mudou um pouco, é pegar esse entendimento da dor e essa solução então, que a gente desenhou para atender essa dor e fazer essa conexão para apresentação de produto, fazer essa divulgação de um produto e, quem sabe, se tudo der certo, uma venda muito em breve. Esse trabalho está bem diferente. A gente não está distribuído só pelo Brasil. Temos um dos nossos diretores mora na Finlândia, então reuniões com fusos horários de 6 horas de diferença. Ele muitas vezes trabalha de noite de lá. Recentemente contratamos uma desenvolvedora do Egito. Então teve uma transformação muito grande também em nossas reuniões, que antes eram em português, que não necessitava ter essa inclusão ou trabalhar em inglês. Hoje nossas reuniões de desenvolvimento principalmente são em inglês.
então tem que trazer ela para o nosso contexto. Também tem questões de fuso horário, ela está 4 horas na nossa frente. Dentro do Brasil, como eu falei, a gente está espalhado, nós somos hoje em torno de 60 pessoas, né, na Pixforce. PixGrid, acho que é um grupo de em torno de 10 a 12 pessoas focado na PixGrid. Estamos espalhados, né? A maioria na região sul, né? Nós somos de Porto Alegre, então temos uma aproximação muito grande com os gaúchos aqui, mas tem gente no Sergipe, na Bahia, no Maranhão, acho que tem uma pessoa também. E essa conexão, então a gente precisa, né, de trocas, a gente precisa de ferramentas que facilitam a comunicação, tá? Para que a gente consiga então conduzir o trabalho de forma adequada. E como eu falei, a gente tem reuniões quinzenais, a gente trabalha em sprints, né, um método ágil de produção. Tem reuniões quinzenais de planejamento da sprint, reuniões diárias para acompanhar esse avanço de desenvolvimentos, né, e reuniões finais de sprint para apresentar então os resultados alcançados, né, mas sempre trabalhando com o objetivo de alcançar algum resultado, de ter uma entrega. O pessoal está desenvolvendo equipes de inovação preocupadas, né, com trazer novidades, melhorar processos. Então, a grande maioria já tem essas equipes, já tem esses processos enraizados, né? Tanto o pessoal de operação já sabe que eu quero inovar aqui, eu tenho que trazer inovação junto comigo para agilizar esse processo, para organizar isso. Então, essa conexão tem sido com várias partes, né? Tanto a operação, né, o trabalho de campo mesmo, né, que traz a dor, como a inovação que muitas vezes conduz junto lá internamente dentro da empresa, isso traz um diretor junto para abraçar a ideia, né, para ela ir para frente, e nós sempre abertos para ouvir então o principal problema, dar ideias de como é possível resolver, né? O pessoal tem inúmeras ideias de como fazer, mas muitas vezes a gente tem que orientar, olha, desse jeito vai ficar caro, não vai dar para dar uma manutenção, né, vai ficar difícil de atualizar o processo. Então tudo isso a gente acaba fazendo uma troca constante, né? E o Grupo Hélice, né, nos ajuda muito nessa forma de interação, né? Teve as reuniões mensais que nós temos são com constantes trocas, com constantes dicas de como fazer isso, de como é importante a gente chegar no pessoal, o que a gente precisa entender, o que a gente precisa levar para as empresas, tá? Então isso é bem importante essa interação com o Grupo Hélice, com essa conversa que a gente tem constantemente, tá, para fazer essa orientação, né, fazer as provocações. Eles, né, nos provocam muito, olha, pensa em tal coisa, será que não seria melhor desse jeito? Então a gente tem reflexões constantes ali sobre isso, de como a gente deve conduzir o nosso trabalho no dia a dia, como a gente deve fazer essa conexão com o setor elétrico, para qual lado que a gente deve ir. O processo de inovação como um todo, né, tem evoluído muito, né, através dos ecossistemas que estão sendo criados, os hubs de inovação, as aceleradoras, esses programas de inovação que as próprias empresas estão criando, né. Então isso tudo tem se estruturado muito, né. Mas grandes corporações, né, não vou dizer que em sua maioria, mas muitas delas ainda, né, têm esse entendimento que uma startup é um fornecedor de um produto, né, e tratam esse fornecedor como tratam todos os outros fornecedores, que são grandes empresas também, né, com prazos de pagamentos estendidos, com exigências de entregas, né, com a questão de pouca flexibilidade, né, e pouca adaptabilidade às situações. Então, e a startup está num processo de inovação, está num processo de criação, está num processo de estruturação financeira, na grande maioria, né? Então, trabalhar com processos fixos de grandes corporações, né, que têm prazos estendidos de pagamento, por exemplo, é muito difícil, né? Algumas exigências que algumas empresas fazem, olha, a propriedade intelectual desse produto tem que ser nosso, esse produto vai ter que criar e só nós vamos poder, vai ter que ser exclusivo para a nossa operação. Isso fica inviável para uma startup. A startup trabalha com escala, né? A gente quer desenvolver produtos escaláveis para colocar em mais processos, aplicar em mais empresas, distribuir ele mundialmente, né? Então, normalmente uma startup vai ganhar na escala do produto, né? E essas exigências de prazos de pagamento, de exclusividade, de
vinculação, né, de integração com sistemas proprietários da empresa, muitas vezes dificultam o trabalho, né? Então, mas como eu falei, isso tá melhorando, o pessoal está entendendo isso, tem muitos movimentos de startups, né? Novos ecossistemas, novas comunidades, novos hubs de inovação que estão mudando isso, né? Eles estão fazendo essa conexão, apresentando para as empresas, né, grandes corporações, a necessidade de serem um pouco mais flexíveis no trabalho com a startup, de tornar a startup um parceiro de desenvolvimento e não um fornecedor fechado, fixo, né, que vai comprar um determinado produto, pagar no final do mês e era isso. Às vezes vai com uma ideia de como oferecer um produto, vai com a ideia de como desenvolver ou como trabalhar e eles dizem, olha, dentro de uma grande corporação é um pouco diferente, né? Ainda, apesar de tudo de estar se inovando, tem algumas questões mais fechadas, mais burocráticas. Então essa troca constante de uma experiência do dia a dia de uma grande corporação, né, do executivo, né, que quer saber do resultado para liberar o recurso, né, de como saber o risco que ela vai estar correndo, de ter um trabalho então mais seguro para apresentar para a grande corporação, né, e a grande corporação também tem que aumentar essa flexibilidade ao risco, de ser parceira no risco também. Então essa conexão, essa troca, ela tem sido muito importante, né? Trazer isso para nós de como trabalhar, de como oferecer. Olha, tu vai oferecer esse produto, faz essa pesquisa de mercado antes, ou faz esse business case antes aqui, entende um pouquinho mais como é que tu vai ajudar ela, que tipo de risco tu vai estar oferecendo, né? Ou como que isso vai estar beneficiando realmente a corporação. E isso tem sido muito válido para nós.